sabem, nós estamos na Rádio Universal, segunda, terça, quinta e sexta, no horário das 3h30, 10 minutos, falando aqui e convidando as pessoas para as nossas reuniões. Nesta noite, como dissemos, vamos abordar uma doutrina muito controvertida no meio evangélico e até pode-se dizer no meio religioso. A doutrina bíblica da Trindade. Então uma pergunta se faz: esta doutrina é bíblica ou é uma mentira pagã? Há aqueles que dizem que a doutrina não é bíblica. Mas vamos ver a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verificarmos o que diz assim João, versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Com base nesta palavra, nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Em primeiro lugar, quando nós falamos na doutrina da Trindade, o que nós queremos dizer com esse ensino? Porque se formos interrogar as pessoas que dizem crer nessa doutrina, dificilmente encontramos pessoas que sabem definir o que é a doutrina da Trindade. Então nós vamos dar uma definição para que daí nós desenvolvamos as bases bíblicas porque cremos nessa doutrina. E nós dizemos que na unidade do Deus único há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 compartilham da mesma natureza e dos mesmos atributos. Na realidade, pois, as 3 pessoas são um só Deus. Essa é uma definição. Uma outra definição é que nós cremos na existência de um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas constituem um só Deus, o mesmo em natureza, iguais em poder e glória. Quando nós fazemos esta declaração, surgem grupos religiosos que discordam de nós e não aceitam esta afirmação ou esta declaração de fé. Então, quais são os grupos religiosos que negam a doutrina da Trindade, fazendo acusações, até algumas profanas, contra esta doutrina? Em primeiro lugar, nós temos os espíritas. Os kardecistas negam a doutrina da Trindade, e Allan Kardec chega a declarar que risquem-se os milagres de Jesus como prova da sua divindade. Depois de negar a doutrina, ele declara que os milagres de Cristo devem ser negados ou não podem ser apresentados como prova da sua divindade. Nós temos em segundo lugar as testemunhas de Jeová, que declaram com um certo desdém, em vez de dizer doutrina da Santíssima Trindade, dizem doutrina da Santíssima Asneira. Profanamente fazem essa declaração em seus livros. Para negar a doutrina da Trindade, os espíritas colocam Jesus como médium e colocam o Espírito Santo não como uma pessoa, mas uma falange
de espíritos que vieram a Kardec e vieram cumprir a promessa do prometido Consolador de que falou Jesus. E as testemunhas de Jeová, para negarem a doutrina da Trindade, colocam Jesus como a mesma pessoa que Miguel. Então Miguel e Jesus são dois nomes para a mesma pessoa. E o Espírito Santo passa a ser apenas uma força ativa, impessoal, e desta forma pensam assim negar a doutrina. Existem ainda grupos menores, como a Igreja Pentecostal Unida, que admite que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não sejam três pessoas, mas três títulos para uma pessoa só, que é Jesus. Então Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. É uma posição que se chama uma posição modal. E temos também Tabernáculo da Fé, de William Marion Brandt, e a Voz da Verdade, que também é unicista e é conhecida pelos hinos que são cantados em quase todas as igrejas de modo geral. Quando falamos da doutrina da Trindade, precisamos evitar dois erros, que é chamado o triteísmo e o modalismo. O que é triteísmo? Triteísmo significa crer em três deuses. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos num só Deus que se manifesta, que se revela em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. A Bíblia declara que há um só Deus, mas não nega que o Pai e que o Filho e que o Espírito Santo sejam três pessoas. Quem é que tem a doutrina chamada triteísta, ou a existência de três deuses, especificamente três deuses? No livro Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, ele declara a existência de três deuses e vai mais além, dizendo que se Jesus teve um pai, por que não acreditar que o pai de Jesus também teve um pai? E aí segue-se uma linha infinita de seres criados, podendo chegar à casa dos milhões de deuses, porque cada um podia ter um pai. No caso seria avô de Jesus, e o avô de Jesus também teria um pai, que seria o bisavô de Jesus, e aí ia indefinidamente criando o que nós chamamos politeísmo, que é a crença em vários deuses. Esse é um extremo da doutrina que não podemos aceitar, triteísmo. E o outro extremo é o chamado modalismo. O que explica o modalismo? Por exemplo, eu de manhã em casa sou marido. Saio de casa, vou dar aulas. Na escola eu sou um professor. E de noite ou de tarde eu trabalho num hospital. Então eu sou marido em casa, eu sou professor na parte da manhã e eu sou médico à noite. Quem sou eu? Eu sou três pessoas. Seria isto? Isso chama-se modalismo, porque eu representei três pessoas, mas eu não sou três pessoas, eu sou só uma pessoa. Esta doutrina modalística, ou a chamada trindade modal, não é bíblica. Então, repetindo, não somos triteístas, ou não aceitamos o triteísmo, e não aceitamos o modalismo. Nós aceitamos o monoteísmo, ou seja, a crença num só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Repetindo, vamos dar, dentro de alguns minutos, as bases bíblicas da nossa forma de crer. Bom, há várias objeções apresentadas contra a doutrina da Trindade. Eu quero apresentar estas objeções
e em seguida refutá-las, porque amanhã você vai se deparar com alguém que nega a doutrina e você já está previamente preparado para responder às objeções que se apresentarem. Geralmente, quando declaramos crer na doutrina da Trindade, uma pergunta surge: onde se encontra na Bíblia a palavra Trindade? Você já encontrou essa palavra na Bíblia? Então alguém diz: bom, se a palavra não está na Bíblia, como é que alguém pode admitir uma doutrina como bíblica, dado que a palavra não se encontra na Bíblia? Como é que você responderia essa objeção se alguém levantasse o problema? Você já encontrou na Bíblia a palavra Trindade? Quem faz essa pergunta se esquece de que há outras palavras usadas e que não se encontram na Bíblia, que fazem parte do corpo doutrinário destes grupos que negam a doutrina da Trindade. Por exemplo, você já encontrou na Bíblia a palavra teocracia? Alguém já encontrou na Bíblia essa palavra? Acredito que não, porque essa palavra não existe na Bíblia. O que significa a palavra teocracia? A palavra teocracia significa governo de Deus. Agora eu pergunto: a doutrina do governo de Deus, da soberania de Deus, é bíblica ou não é bíblica? É bíblica. Israel não era uma democracia. Israel era uma teocracia. Quem se sentava no trono de Deus em Jerusalém, sentava-se no trono de Deus e reinava sob a égide, sob a autoridade de Deus. Ele é o representante de Deus na terra, porque o governo era teocrático. Quem indicava o rei? Não era o povo que escolhia, era Deus que indicava. No caso de Saul, no caso de Davi, e numa sucessão, porque reino indica uma sucessão de parentes, veio Salomão e outros reis que nós encontramos na Bíblia. Então a palavra teocracia não se encontra na Bíblia, mas o governo de Deus está na Bíblia? Está na Bíblia, mas a palavra não está. Outra palavra que nós não encontramos na Bíblia, a palavra milênio. Essa palavra se encontra na Bíblia? Milênio? Não, você não encontra a palavra milênio, você encontra a palavra 1000 anos. Da expressão 1000 anos surge a palavra milênio. E lá no capítulo 20 do Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão por 1000 anos. Outra palavra que você não encontra na Bíblia é a palavra organização. As testemunhas de Jeová dizem: nós somos a única organização visível de Deus na terra. Mas a palavra não está na Bíblia. Entretanto, usam a palavra organização como se ela estivesse na Bíblia, quando na verdade ela não aparece na Bíblia. Repetindo, a palavra Trindade está na Bíblia? Não. A doutrina da Trindade está na Bíblia? Sim, você pode encontrar essa doutrina do Gênesis ao Apocalipse. E nós vamos fazer essa prova para você verificar que a doutrina está na Bíblia Sagrada. Uma segunda objeção que se levanta contra a doutrina da Trindade é que ela seria de origem pagã. Por que origem pagã? Porque existem várias culturas, vários povos, em que existe uma tríade de deuses. O hinduísmo, no Egito, em outras nações, existiram célebres tríades de deuses. Então dizem: esta doutrina
não é bíblica, mas foi tirada do antigo paganismo. Logo, crer na doutrina da Trindade é admitir uma doutrina pagã ou de origem pagã. Como responderíamos esta objeção? Nós responderíamos o seguinte: o dilúvio é um fato histórico ou é um mito copiado de nações pagãs? Em todas as civilizações, em quase todas as nações, existem lendas relativas ao dilúvio. Essas lendas que existem a respeito do dilúvio em quase todos os povos é uma prova de que o que está na Bíblia sobre o dilúvio foi tirado dos povos pagãos e introduzido na Bíblia, ou que o relato bíblico é um fato histórico e que o dilúvio foi tão conhecido na antiguidade que de povos em povos foram passando essas ideias, de modo que em quase todos os povos do mundo antigo existiam uma lenda a respeito do dilúvio. Se é fato que os povos pagãos tinham lendas relativas ao dilúvio, isso invalida o relato bíblico a respeito do dilúvio. Nós podemos acreditar no que está no livro de Gênesis sobre o dilúvio, embora haja lendas que vêm paralelamente identificar o dilúvio. É claro que ninguém contestaria o dilúvio só porque existem lendas que se assemelham àquele relato que você encontra na Bíblia Sagrada. Outra colocação que nós fazemos é que em determinados povos existem lendas a respeito de um Messias que um dia surgiria no mundo. O nome desse Messias chamava-se Tammuz, que este Tammuz, um Messias, seria morto e ressuscitado. Os pagãos criam nesses ensinos muito antes dos cristãos e da vinda de Jesus Cristo nesse mundo. Agora, o fato de povos existirem falando a respeito de um Messias falso chamado Tammuz, de que seria morto e de que ressuscitaria, invalida o registro bíblico acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Você deixaria de crer em Jesus? Que ele veio ao mundo, que ele sofreu, que ele morreu, que ele foi ressuscitado, porque existe uma lenda paralela a respeito de um falso Cristo chamado Tammuz? Claro que não. Então, da mesma maneira, rejeitar a doutrina da Trindade porque existem povos que creem numa tríade de deuses é não ser coerente, da mesma forma que se aceita o dilúvio e que se aceita a historicidade da pessoa de Cristo e de sua morte redentora por nós na cruz do Calvário. Quando nós falamos da Trindade, nós costumamos referir-nos ao mistério da Trindade. Então alguém diz assim: olha, esta doutrina é tão difícil de entender que as pessoas que creem nela se referem a ela como sendo um mistério. E aí fazem um cálculo dizendo o seguinte: é tão fora da lógica que você, perguntando a uma criança, 1 mais 1 e mais 1, quantos são? 3. Então, como é que 1 mais 1 são igual a 3? Você aceita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em vez de ser 3, seja apenas um Deus? Ora, até uma criança não aceita este raciocínio. Não dá para aceitar. Mas é verdade que 1 mais 1 mais 1, qualquer criança admite e sabe que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Mas você já pensou no seguinte cálculo?
1 vezes 1 e vezes 1 é igual a 1. Existe lógica na aritmética, na multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo constituem um só Deus, sem qualquer problema que a gente possa, bom, minha cabeça não aceita tal ideia de que 1 mais 1 mais 1 seja igual a 1 e não a 3. Nós, então, dizemos que Deus usa a conta de multiplicar e não usa a conta de somar, como as pessoas que contestam a doutrina querem aceitar. Agora, irmão, na verdade, pense no seguinte: sua cabecinha e a minha cabecinha é uma cabecinha finita. E Deus, segundo a Bíblia Sagrada, é infinito. Lá no livro de Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ora, se eu pudesse compreender Deus da forma como Ele é, eu seria igual a Ele. Mas eu sou uma criatura, e Ele é Criador. Daí porque você encontra o apóstolo Paulo, de profundo conhecimento bíblico, que ele um dia disse dessa seguinte forma, no capítulo 11 do livro de Romanos, e versículo 33. Veja como é que ele se expressa acerca da profundidade de Deus e do seu pouco conhecimento em relação a Ele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E olha, quem estava falando aqui era um doutor da lei, e ele então se expressava dessa maneira, que Deus era tão insondável, tão inescrutável, que ele pergunta: quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Por quê? Porque nós, como seres finitos, jamais podemos compreender Deus em toda a sua grandeza. E até mesmo aqueles que contestam a doutrina da Trindade, quando são levantados ou arguidos para responder: como é que se explica a eternidade de Deus? A Bíblia declara que Deus é eterno. Como é que você explica a eternidade de Deus? Um dos seus atributos. Essa gente diz assim: ora, nós não podemos compreender, mas não é uma razão para rejeitar que Deus é eterno. Ora, se alguém não sabe explicar um atributo de Deus, que é a eternidade, como é que ele pretende explicar esse Deus que é tão infinito? É claro que nós não podemos entender Deus em toda a sua grandeza. Agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim, que um dia nós vamos entender mais do que nós entendemos presentemente. Capítulo 13, versículo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Será que só a doutrina da Trindade que apresenta pontos que são para nós incompreensíveis? Como é que você admite a doutrina da ressurreição na vinda de Cristo? Você lê em 1 Coríntios 15, 51, 54, Paulo dizendo o seguinte: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então alguém começa a confabular: como é que este corpo que vai para a sepultura, depois de 5 anos ele se dissolve,
Os ossos são retirados, colocados junto com outros no ossário, e lá está uma montanha de ossos misturados. No dia da ressurreição, como é que vai se dar, hein? Isso, de alguém ressuscitar. Mas o apóstolo Paulo diz, vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você entende bem esse assunto? Eu aceito, é bíblico, vai acontecer, mas eu não sei explicar. Como é que você lê no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 11 a 15, e deu os mortos que nele havia? Se uma pessoa que cai no mar e morre, o que acontece com o corpo dessa pessoa? Comido pelos peixes. Depois você come o peixe e comeu o corpo do outro. E esse corpo que foi comido pelos peixes e que amanhã você come os peixes, se espalha por uma grande distância. Afinal, como é que vai ressuscitar esse corpo que caiu no mar? Você crê nisso? A Bíblia fala disso? Fala. Eu não entendo, mas eu creio. Eu creio porque a Bíblia fala. Então existem muitas coisas que a Bíblia menciona como doutrinas que a nossa mente finita não sabe assimilar, não sabe compreender perfeitamente, mas não é razão para nós negarmos as verdades que a Bíblia menciona. Está vendo essa criança ali no colo da irmã Lourdes? Será que essa criança, nessa idade, compreende tudo que ela fala para ele? Você que é pai, tem criança de 2, 3, 4 anos, tudo que você fala, a criança percebe, apreende, compreende perfeitamente? Claro que não. Por quê? Porque ela não tem mente desenvolvida. Um dia ela vai chegar a esse ponto de ser adulta. É o que Paulo está dizendo agora. Por agora vemos em espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. E muita coisa que nós não sabemos agora, um dia nós saberemos perfeitamente bem. Vamos agora então, irmãos, às provas bíblicas da doutrina da Trindade. E quando falamos de provas bíblicas, nós apresentamos dois tipos de provas bíblicas. Quais são esses dois tipos de provas bíblicas? Primeiro tipo, quando você encontra vários versículos da Bíblia onde aparece conjuntamente 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um tipo de prova. E segundo tipo de prova é quando isoladamente se fala do Pai como Deus, se fala do Filho como Deus e se fala do Espírito Santo como Deus. E ao mesmo tempo se declara que há um só Deus. Então nós encontramos várias passagens bíblicas onde aparecem as 3 pessoas da Trindade. Uma dessas passagens, que é a mais conhecida, é a que nós encontramos em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Nós lemos assim: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 2 observações neste versículo aqui. Em primeiro lugar, que a palavra nome está no singular. Nome. E a segunda observação é que o artigo definido o aparece na contração da preposição de. Então, quando você lê em nome do Pai, de o Pai, do Pai. Segundo, em nome do
Filho, a preposição de mais o artigo o, do, e em nome do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, indicando que se tratam de três pessoas. Porque se você reconhece que pela expressão Pai indica uma pessoa, por uma questão de coerência, quando fala Filho, indica outra pessoa, quando se fala Espírito Santo, se indica a terceira pessoa. Logo, quando nós fomos batizados, em nome de quem nós fomos batizados, ou que fórmula se empregou no momento do nosso batismo? O Senhor disse para nós: irmão fulano de tal, você tem recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Nós dissemos sim. Ele fez uma segunda pergunta: você promete seguir a Jesus Cristo durante todos os dias da sua vida? Nós dissemos sim, de acordo com a tua declaração, ou a tua confissão. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Logo, nós somos batizados em nome de quem? Fomos batizados em nome da Trindade. Ora, se eu fui batizado em nome da Trindade, como é que eu vou negar que a doutrina da Trindade não é bíblica? Se eu recebi o batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí algumas pessoas que contestam a Trindade fazem a seguinte argumentação. Cuidado com essa argumentação. Qual é o nome do Pai? É Jeová. Qual é o nome do Filho? Pergunta. Jesus. E agora a terceira pergunta, mais embaraçosa. E qual é o nome do Espírito Santo? Qual é o nome do Espírito Santo? Então dizem, está vendo? Se você responder, bom, o nome do Espírito Santo é Consolador. Ah, Consolador não é nome, é título. Se você responder Espírito Santo também não é nome, é título. Então querem dizer que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, mas que o Espírito Santo não é uma pessoa, senão uma força impessoal ou ativa, porque não tem nome. Quer dizer que uma criança, quando nasce e não é levada ao cartório, nesse ínterim entre a nascer e ser levado ao cartório para registrar, para ter um nome, nesse período, nesse espaço de tempo, ela não é gente. Ela não é uma pessoa, porque ela não tem nome. Seria lógico admitir isso? Você encontra na Bíblia uma infinidade de anjos. Quantos nomes de anjos você conhece na Bíblia? Você conhece Miguel e conhece Gabriel e o anjo antes da queda, Lúcifer. Mas só existem 3 anjos. No livro do Apocalipse 5 diz assim, que cantavam milhões de milhões. Eram seres, pessoas ou pessoais, pessoas espirituais? Eram. Mas tinha o nome? Não. Então, quando você ouvir essa objeção, em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Você não tem a receio, porque essa pessoa está perguntando justamente com um objetivo. Ele pergunta, qual é o nome do Pai? Você diz, Jeová. Qual é o nome do Filho? Você responde, Jeová. E qual é o nome do Espírito Santo? Jeová. Pega na tradução do Novo Mundo e confira Jeremias 23, versículos 5 e 6. A nossa tradução aqui não é muito clara nesse sentido, mas lá, 23 de Jeremias, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a casa de Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome
E este será o seu nome com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Na tradução do Novo Mundo diz: Jeová, nossa justiça. Quem é a raiz de Jessé? É Jesus Cristo. Jesus significa o quê? O nome Jesus significa o quê? Jeová é o Salvador. E o Espírito Santo? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, na tradução do Novo Mundo, se torna mais clara nesse campo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós temos aqui o nome para o Pai, Filho e Espírito Santo. Nome Jeová. Tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo podem ser chamados de Jeová. Mateus 28, 19, aparecem as três pessoas. Vamos ver outros locais onde você encontra essas três pessoas. Capítulo 3 de Mateus, você encontra aqui, versículo 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E eis que uma nuvem dos céus, uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então observe aqui, Jesus saindo das águas, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e do céu ouvindo-se a voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, quando nós, em algumas igrejas evangélicas, terminamos as nossas reuniões, há o que se declara a invocação da bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? É aquelas palavras, são aquelas palavras que se encontram em 2 Coríntios 13, versículo 13. Você encontra aqui: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa. O amor de Deus, duas pessoas. E a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos, três pessoas. Então você tem na bênção apostólica Paulo findando sua carta à igreja de Corinto, se despedindo dos irmãos com a bênção apostólica. Outra prova da doutrina da Trindade. Mas podemos ver ainda outras passagens, por exemplo, João 14, 16. Vamos observar aqui João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então observemos, quem é este, identificado aqui pelo pronome pessoal eu? Eu rogarei. Quem é ele? Jesus. Eu rogarei ao Pai. Então temos Jesus dizendo: rogarei ao Pai, duas pessoas, e Ele dará outro, uma terceira pessoa, que é o Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja agora João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos aqui aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, segunda pessoa, enviará em meu nome, em nome de Jesus. 3 pessoas. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos verificar ainda João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, uma pessoa, que eu, 2 pessoas, da parte do Pai vos hei de enviar, 3 pessoas, parte do Pai. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então nós temos aqui as 3 pessoas da Trindade. Isso no Novo Testamento. Agora, quando vamos aqui para o Velho Testamento, nós vamos encontrar aqui no livro de Gênesis 1 e 26. Palavras que você conhece. Diz aqui: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Sem demonstrar erudição, mas sabemos que a palavra Deus, que aparece aqui no texto de Gênesis 1:26, no hebraico, que é a língua do Velho Testamento, a palavra é Elohim. É como se dissesse aqui, e disse Elohim, e na nossa língua portuguesa é Deus. Só que existem 2 maneiras para dirigir-se a Deus. Pode dizer Eloá, que é a forma singular, e Elohim, que é o plural. Então Deus fala no plural e diz, façamos. O verbo fazer está na primeira pessoa do plural. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, indicando o quê? Mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem. A palavra nossa é o pronome demonstrativo plural. Se Deus não fosse trino, ele diria assim, e disse Deus, faço o homem à minha imagem, à minha semelhança. Mas ele usa a primeira pessoa do plural, dizendo, façamos, nós façamos. O homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí continua, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Então a pergunta que se levanta aqui é, com quem Deus estava falando nesta hora? Quando disse, façamos. Falando com anjos, falando com homens, ou com quem ele estava falando? A nossa resposta é, ele estava falando com as 2 outras pessoas da Trindade. E a prova bíblica? Você abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 1 a 3, e você vai encontrar aqui um texto paralelo com este que você acabou de ouvir. Em João 1 e 1 a 3, está escrito aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem foi o Criador do mundo? Foi Deus. Deus quem? O Pai e o Filho. Nele, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador? O Pai é Criador?
E agora você pergunta, e o Espírito Santo? Onde é que entra aqui? Se na verdade Deus está falando com as duas outras pessoas da Trindade, onde entra o Espírito Santo? Então vamos agora para o livro de Jó, 33 e versículo 4, e você lê lá o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quem criou o homem foi Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque se atribui a obra da criação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Logo, quem criou o mundo foi Deus, o Deus Trino, que nós chamamos. Agora siga para Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Por que o texto não está registrado, eis que o homem é como eu? Mas diz que o homem é como um de nós. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ande mais um pouquinho em Gênesis 11 e versículo 7. E você observa aqui o seguinte: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O verbo está em que pessoa aqui? Primeira pessoa do plural. Desçamos, nós desçamos. Confundamos, nós confundamos a sua língua. Se Deus não fosse trino, diria: eia, desço e confundo ali a sua língua. Mas está empregando a primeira pessoa do plural, indicando pluralidade de pessoas. Agora eu vou dizer uma palavra para vocês que talvez você já tenha ouvido. Uma pessoa que às vezes procura demonstrar uma certa erudição ou conhecimento bíblico, quando nós apresentamos o caso de Gênesis capítulo 3, façamos o homem à nossa imagem, diz o seguinte, que nesse texto não se deve entender como sendo pluralidade de pessoas, e sim pluralidade de majestade. O que quer dizer essa expressão pluralidade de majestade? E não pluralidade de pessoas. Pluralidade e majestade, dizem essas pessoas, são uma forma de alguém, como um rei, um monarca, se dirigir ao povo e, para realçar sua grandeza, ele não fala na primeira pessoa do singular, eu, mas ele diz: nós, o rei, decretamos. Embora ele seja uma pessoa, ele emprega essa pluralidade que se chama de majestade para realçar a importância do seu cargo como rei. Então surge a pergunta: em Gênesis 1:26 se trata de pluralidade de pessoas ou pluralidade de majestade? O que é que você tem que fazer para dar uma resposta correta sobre isso? Você tem que examinar outros textos bíblicos para saber se os reis, quando se dirigiam aos seus súditos, eles falavam nessa forma plural, ou se falavam na primeira pessoa do singular. Então essa forma de se exprimir, dizer que aqui se trata de pluralidade de pessoas, não tem base bíblica. Então acompanhe comigo só 2 ou 3 versículos para nós respondermos esta pergunta. No próprio livro de Gênesis 41 e versículo 44, nós temos aqui um rei falando:
Este rei chamava-se Faraó. 41 de Gênesis e versículo 44. Eu vou ler aqui. Já abriu aí sua Bíblia? 41, 44 de Gênesis. E disse Faraó a José. Faraó era o rei do Egito. Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Você é capaz de passar esta expressão para a primeira pessoa do plural? Disse Faraó a José, eu sou Faraó. Se nós fôssemos passar para essa pluralidade de majestade, como é que diria o texto? Nós somos Faraó. Mas você não lê isso aqui na Bíblia. Você lê, eu sou Faraó. Logo ele falava, no plural ou falava no singular? Falava no singular. Logo, pluralidade e majestade não é base para refutar Gênesis 3, 26. Porque os reis não falavam assim. Vamos para outro exemplo, no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. No versículo 2 de Esdras, diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O rei Ciro está falando. Primeira pessoa do singular ou do plural? Se ele falasse no plural, como é que ele dizia? Diria, o Senhor Deus dos céus nos deu todos os reinos da terra, ele nos encarregou. É isso que está registrado? Não. Logo, não existe essa figura de pluralidade e majestade, como se procura afirmar para negar que Gênesis 1, 26 se trate de pluralidade de pessoas, como nós afirmamos. Então, Gênesis 1, 26 faz paralelo com João 1 a 3 e paralelo com Jó 33 e 4. Quem criou o homem? Foi Deus. Que Deus? O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, para concluir, vamos ler no livro de Isaías, capítulo 6. Você abre a Bíblia no capítulo 6 e vai acompanhar comigo. Mas antes de lermos no capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 3, vamos abrir também no livro de João, capítulo 12, versículo 37 a 41. 12 de João, 37 a 41. Vamos deixar abertos esses dois lugares da Bíblia, para você poder acompanhar. Primeiro, Isaías 6, versículos 1 a 3. Depois, João 12, 37 a 41. Vou ler Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quantas vezes santo? 3 vezes. Santo, Santo, Santo. Então eu pergunto aqui para vocês, com base no versículo 1. Quem Isaías viu? Olhe para o versículo 1 e responda. Quem é que ele viu? Ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu quem? Viu o Senhor. Agora veja, sem desmarcar Isaías, veja João 12,
37 a 41. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os curei. Agora observe o versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. De quem João está tratando aqui no capítulo 12? De Jesus. Isaías foi contemporâneo de Jesus? Isaías foi contemporâneo de Jesus, ou Isaías viveu 600, 700 anos antes de Jesus? Não foi contemporâneo. Isaías profetizou acerca de Jesus 600 a 700 anos. Então João diz aqui que quando Isaías viu o Senhor, quem é que ele viu? Ele viu Jesus. Voltando ao versículo 41 de Isaías, aliás, de João 12. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isaías, quando viu o Senhor Deus, viu Jesus. Não é interessante, irmão? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Agora, o mais interessante aqui, voltando de novo a Isaías, veja agora no versículo 8, mas não leia e abra sua vida em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 25. Vamos ler de novo Isaías 6, agora no versículo 8 a 10. Depois nós vamos ler no livro de Atos. Acompanhe a leitura no livro de Isaías 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Então agora eu faço uma pergunta para você. No versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor. Isaías ouviu a voz de quem? Ouviu a voz do Senhor, que lhe disse: quem irá por nós? Primeira pessoa do plural. Agora abra Atos 28 e versículo 25. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Paulo diz que quem falou aos pais pelo profeta Isaías foi o Espírito Santo. E Isaías disse que quem falou foi o Senhor, foi Deus. Por quê? Num lado se atribui ao Pai, o mesmo texto se aplica ao Filho, em João 12, 37 e 41. No capítulo 6, versículo 8 de Isaías, se fala que se diz que quem falou foi Deus, e no livro de Atos 28, 25, declara que quem falou foi o Espírito Santo. Então nós temos nesses textos conjugados a Trindade muito bem clara, muito bem definida, e só deixa de crer nessa doutrina quem já tem de antemão aquele desejo de negar e achar que a doutrina não é bíblica.
Então nós temos aqui, nesta exposição, mostrado a doutrina da Trindade. Na outra semana, no próximo sábado, nós daremos continuidade, analisando separadamente a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, respondendo à pergunta: o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa, impessoal? Na próxima semana daremos continuidade.